que atenderam ao nosso pedido prontamente, né? Convidamos e eles nos atenderam, estão aqui. E nós queríamos lembrar também a vocês que a palestra de vocês vale para grupo flexível e tudo que vocês já sabem que isso é de né? Nós temos aqui hoje nos brindando com essa visita o professor Rogério Tolfo, que é o presidente do Conselho Regional de Economia, e os conselheiros, o professor Aristóteles Galvão, o professor Vladimir Costa Alves e o nosso palestrante, o professor Felipe Garcia. Nós vamos iniciar a nossa noite com uma fala, primeiro, do professor Rogério, que é o presidente do Corecon. Ele vai trazer algumas informações para vocês que não conhecem, né, o que é o Conselho, o que o Conselho, qual é a atuação desse Conselho, e isso é importante para que vocês, que são, né, já estão uns formando, já economistas, mas estamos todos, né, no curso de economia. Eu acho que é interessante nós ouvirmos. Posteriormente, então, o professor Felipe fará a palestra. Eu vou fazer o anúncio depois, para a gente não misturar o lugar. Boa noite a todos, né? Que eu achei interessante quando eu entrei que alguma coisa não mudou da minha época, que é a concentração no fundo. Né? Eu também, quando eu entrava numa sala de aula, eu ia direto lá da minha cadeira no fundo com uma palestra. Destacar assim, por que existe o Conselho de Economia, né, o Corecon? Na verdade, a gente não existe porque um grupo de conselheiros decidiu que assim seja. Né? Existe uma lei federal, né, que obriga que algumas profissões, dentre elas a de economista, né, regulamentem a profissão. Né? Então, quando a gente sai da faculdade, a gente é bacharel em Ciências Econômicas e uma vez se registrando no Conselho de Economia, a gente fica habilitado legalmente a exercer a profissão. Então, daí a importância de ter o registro. Né? É importante destacar também que a gente vem já há algum tempo se aproximando dos estudantes, das faculdades, com eventos como esse, né, que a gente denomina lá economia, Corecon acadêmico, na verdade. A gente traz um profissional, dando foco para um profissional com um perfil mais jovem, como o do Felipe, né, para falar do mercado de trabalho. Também, em alguns momentos, a gente leva para as universidades a economia em pauta, a gente leva algum tema palpitante da economia para debater no meio acadêmico. Em termos de Corecon, o que a gente vem fazendo também nesse ano? É um foco para parcerias, convênios, né, para que se dilua ao longo do ano, né, o preço da unidade. Como não há muito entendimento, às vezes, da função do Conselho que eu expliquei aqui no início, no momento que se pode fazer uma parceria para ter um plano de saúde mais barato, a gente vem formatando isso ao longo desse ano, acaba diluindo o preço, o valor da unidade. Né? E para complementar, eu acho que é importante comentar também que a gente já há uns 3 anos, mais ou menos, vem rejuvenescendo o perfil dos conselheiros. Né? Eu, há 4 anos atrás, eu era um dos mais novos do Conselho, vou fazer 50 anos ano que vem, e agora, nesse 2018, eu devo ser o 4º ou 5º com mais idade. Né? E a maioria do perfil que vem entrando são jovens economistas, como eu falei, com o perfil do Felipe. A gente fica à disposição lá em Porto Alegre para qualquer coisa, sempre à disposição do estudante e dos economistas. Tá bom? Obrigado. A nossa universidade, hoje, esse ano faz 25 anos. Então, é uma universidade jovem, né? Mas o curso de Economia tem 33. Então, nós, desde a primeira turma do curso de Economia, foi em 1985, que iniciou. Em 89, eles formamos a primeira turma. Né? E de lá para cá, toda a nossa trajetória, reformulando o currículo, reformulando os projetos projeto político-pedagógico do curso, sempre para melhorar e atender o mercado de trabalho. Só que esse mercado de trabalho a gente ainda discute até hoje qual é esse mercado, e é o que nos leva então à pauta dessa palestra de hoje, que ela está intitulada A Crise como Oportunidade, o mercado de trabalho do economista no cenário de incerteza. Ela será proferida pelo professor da Universidade Federal de Pelotas,
onde é membro do corpo permanente e coordenador do mestrado em Economia, do programa de pós-graduação em Organizações e Mercados, é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Economia pela Escola de Economia de São Paulo pela Fundação Getúlio Vargas e tem experiência como pesquisador assistente do Centro de Estudos em Microeconomia Aplicada da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e como pesquisador assistente da Fundação do Instituto de Pesquisa Econômica, consultor do Programa nas Nações Unidas para o Desenvolvimento e pesquisador visitante do Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, o IPEA, e atualmente seus trabalhos se concentram na área de avaliação das políticas públicas e em microeconomia do desenvolvimento. Também conselheiro, né, do Conselho Regional de Economia, o professor doutor Felipe Garcia. Eu passo a palavra ao senhor. Bom, em primeiro lugar, gostaria, acho que se vocês não escutarem, vocês não escutam bem no fundo, tudo bem? Então vou abrir um microfone. Então, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, acho que vai ser bem interessante nós discutirmos esse assunto, tá? Estou bem satisfeito de passar esse tempo com vocês, né? Eu acho que é um tema bem oportuno, principalmente para vocês, obviamente, que não só o mercado está com incerteza, mas eu acredito que a cabeça de vocês também, né, deve estar aí permeada de incertezas do que eu farei tão logo eu conseguir o meu diploma, né? Então, eu toco nessa pauta, eu trago nesse ponto, a crise como oportunidade, o mercado de trabalho, né, o nosso mercado de trabalho num cenário de incerteza. E eu abro essa apresentação documentando alguns fatos estilizados, né? O que nós sabemos sobre mercado de trabalho e performance da economia. Algumas coisas são, digamos assim, corriqueiras em diversos países, em quaisquer regiões, né? São fatos estilizados que a teoria econômica ela apresenta e que os dados dão respaldo. O primeiro deles, né, é que há um delay, há uma demora na resposta do mercado de trabalho a crises econômicas. Essa é a primeira coisa, né? Em países como o nosso, isso ainda mais acentuado, em função do nosso conjunto institucional, do nosso arranjo aí de regras do mercado de trabalho. Né? O mercado de trabalho tende a responder mais devagar do que o desempenho da economia. Talvez vocês recordem, mas em 2014, uma corrente grande de economistas já falava em crise na época, mas o mercado de trabalho não estava superaquecido. Né? Já havia muita gente alarmista dizendo, olha, a economia está em crise, a produção industrial está caindo, vendas no comércio está diminuindo, só que quando olhávamos para os dados do mercado de trabalho, o mercado de trabalho estava aquecido. Né? A taxa de desemprego estava baixa, os salários estavam altos, então gerava-se aí uma controvérsia grande. Está em crise mesmo, mas o mercado de trabalho está andando bem. Tá? O segundo ponto interessante sobre crise e mercado de trabalho é que as crises elas tendem a ter efeitos heterogêneos, né, em função de algumas características demográficas da população. Né? E esse é um ponto particularmente interessante para a gente, porque se sabe bem que pessoas com maior nível de capital humano, de conhecimento, de educação, elas tendem a sofrer menos, né, em cenários de crise econômica. Tá? Vocês já devem ter estudado ou percebido que há um retorno muito grande salarial, né, associado à educação, quantos anos de estudo você toma. Né? Mas além desse ganho salarial, um outro ganho que a gente pode pensar é esse, há uma proteção, né, em relação às suas possibilidades no mercado de trabalho quando, né, a gente está vivenciando aí uma época de crise, de recessão. Tá? Dentro desse contexto, então, nós economistas somos mais beneficiados ainda. Depois eu vou mostrar para vocês, mas só para dimensionar um pouco, né, qual é o tamanho do estrago dessa crise econômica no mercado de trabalho. No primeiro trimestre do ano passado, a taxa de desemprego chegou a 13,7% da população que pertence a PEA, o que nós chamamos de população economicamente ativa. Esse é um índice absolutamente elevado, tá? Foi um recorde dentro dessa série. Isso era equivalente a mais ou menos 14 milhões de pessoas. Né? 14 milhões de pessoas estavam no mercado, atrás de oportunidade, atrás de emprego, ao salário vigente no mercado, e não estavam conseguindo. Né? Isso, em termos de bem-estar social, é péssimo, não tenho dúvida disso. A gente enfrenta problemas em função disso, dos mais diversos. Tá? Se a gente levar em conta outras medidas de utilização da força de trabalho, nós tínhamos mais de 20 milhões de pessoas que não estavam, digamos assim,
na sua plenitude inseridas no mercado de trabalho. Obviamente, dentro desses 20 milhões estão esses 14, mas estavam também pessoas, por exemplo, que tinham emprego, mas se pudessem, teriam uma jornada maior. O cara trabalha 20 horas, mas se ele pudesse, ele iria 40. Ele está sendo subutilizado, digamos assim, dentro do mercado de trabalho. Ele gostaria de trabalhar mais, mas ele não está trabalhando. Então isso aqui são 20 milhões de pessoas. Uma conta bem simples é a população do Brasil é um pouco mais de 200 milhões, tá? Contando as crianças, contando todo mundo. Isso aqui é 10% da população, como um todo. É gente pra caramba, tá? É bastante gente. E um outro traço marcante dessa crise que a gente está vivendo, né, é o seguinte: ela foi tão profunda e tão duradoura que ela começou a atingir os chefes de família. Geralmente, períodos de recessão, períodos de crise, afetam mais alguns grupos demográficos específicos, como os mais jovens e as pessoas de mais idade. Os chefes de família geralmente são os últimos a serem afetados. Tudo bem? E o chefe de família, o emprego dele, ele é super importante para a família como um todo, porque geralmente é a pessoa de referência, né? O chefe não somente é homem, pode ser mulher, enfim, mas é a pessoa de referência da família. Quando o desemprego chega na pessoa de referência, afeta o bem-estar de todos os membros. Tá? E essa crise foi tão forte no mercado de trabalho que ela acabou afetando, né, acabou atingindo os chefes de família. Tá? Em termos de bem-estar, é evidente que é péssimo, em termos de produtividade da economia também, porque o vínculo de trabalho dos chefes de família tendem a ser os vínculos mais duradouros, né? São as pessoas que têm maior tenure no mercado, estão há mais tempo dentro da mesma empresa, então elas têm mais capital humano específico, mais habilidades, mais coisas que, enfim, afetam positivamente a produtividade. Mas dentro desse contexto, aí cabe a pergunta, né, como é que ficamos nós, os economistas, tá? E, para o bem ou para o mal, né, a nossa profissão está lá, né? Nós somos o profissional que vai chegar e indicar quais são as melhores escolhas, tá? As melhores alternativas. Qualquer livro de economia que vocês resolverem abrir, um livro introdutório, né, está lá no começo, primeiro, segundo parágrafo, que economia é a ciência que vai estudar quais são as melhores opções, né, quais são as melhores escolhas diante dos custos, diante das restrições. É isso, essa é a definição mais clássica. Até tem uma piadinha, né, que essa é, digamos assim, a primeira lei, o primeiro teorema de economia, e o primeiro de política é desconsiderar a primeira lei de economia, né? No mundo não há restrições, enfim, nós podemos fazer o que quisermos, tá? Isso explica parte da confusão que nós vemos hoje, mas nós economistas fazemos isso. Nós apontamos as melhores alternativas. E uma coisa que eu vou antecipar para vocês sobre esse nosso perfil, esse nosso trabalho, é que a gente sempre desagrada alguém, né? Principalmente quando nós estamos falando de escolhas públicas, apontando opções de políticas públicas, escolhas de governo. A gente sempre vai desagradar algum grupo, tá? Porque no fundo é tudo uma questão de, né, alocação de recursos, né? E se estamos escolhendo as melhores alternativas, nós estamos dizendo que algumas, obviamente, são preteríveis a outras, né? E escolhas e alocação de recursos sempre mexe com grupos, isso sempre, né, é uma coisa quente, tá? Então, dado que nós somos o profissional responsável por apontar as melhores alternativas, né, o economista em um momento de crise ele pode ser muito útil, tal como um médico, né, é em momentos de enfermidade. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que é o seguinte: o economista, se vocês, não sei se já tiveram acesso a algumas reportagens, etc., né, quando a gente olha a média de salários do economista, é uma média de salário boa, ela não é uma média de salário ruim, né, quando comparamos a outras ocupações. Evidente que tem algumas outras profissões que têm uma média de salário maior que mais alta que a nossa, né? A própria medicina, os médicos, enfim, na média ganham mais, mas a nossa média está longe de ser uma média ruim também. A nossa média é boa, tá? E por que a nossa média é boa? Em parte pelo mesmo motivo que a média dos médicos é boa também. Porque o economista é chamado no momento que é realmente demandado o trabalho dele, a utilidade do trabalho dele é elevada. E isso, obviamente, né, faz com que o preço do fator, o preço do serviço que está prestando também seja elevado, tá? Dito isso, eu vou discorrer um pouco sobre as opções que o economista tem, que vocês terão na vida de vocês profissional aí, né? Nós temos três grandes grupos de possibilidades de atuação. O primeiro é o setor público, os economistas do setor público. O segundo é o mercado privado, tá? E o terceiro é o mercado acadêmico, tá? E o foco que eu vou dar na minha palestra aqui é que assim, há uma grande interação entre esses três segmentos, tá? Você pode ser um economista numa iniciativa privada que tem uma grande,
enfim, seus produtos, seus serviços são direcionados ao setor público. Tá? Você pode também ser um economista acadêmico, cujo as coisas que você faz, o que você estuda e pesquisa interessa ao setor público e interessa também à iniciativa privada. Tá? Há um encontro, digamos assim, né, dos três ambientes de atuação do profissional de economia. Tá? Dito isso, certo? O que acontece? Né? Os economistas e o setor público. Tá? Em momentos de crise econômica, oscilações no produto, como nós estamos vivendo, né? Boas políticas econômicas podem auxiliar a superar esse tipo de questão. Tem uma coisa que vocês, enfim, o pessoal mais à frente do curso já deve ter aprendido, né? Que a economia a curto prazo, ela anda em ciclos, como se fossem, digamos assim, ondas, né? Aquelas ondas de, enfim, ondas mesmo, né? Anda em ciclos, tá? Em torno de uma média, né? Que está estável. A longo prazo, a economia também anda nesse ritmo de ondas, mas ao torno de uma tendência. Né? Pode ser uma tendência positiva, a economia vai crescendo ao longo do tempo, ou mesmo uma tendência, né, negativa, a economia vai piorando ao longo do tempo, certo? No curto prazo, boas políticas econômicas, elas têm a capacidade de suavizar os danos naquele momento que nós estamos na parte de baixo da onda. Por uma certa política econômica, a gente pode melhorar um pouco. Nós estamos, de certa forma, vivenciando isso nesse momento. É isso que nós estamos vivenciando nesse momento. Né? Alguma coisa de política econômica foi acertada ao longo dos últimos 2 anos, de tal sorte que as coisas parecem que melhoraram um pouco. Né? Nós saímos daquela tendência de estarmos piorando. Tá? Mas, o que é mais importante é que em momentos de crise, em momentos de recessão, né, os problemas que envolvem o porquê nós não estamos numa trajetória de longo prazo positiva, eles vêm à tona. Certo? Momentos de crise, as questões que envolvem, né, por que não entramos numa trajetória positiva de desenvolvimento, elas vêm à tona. E aí nós economistas entramos. Tá? Nós entramos no sentido de resolver problemas estruturais, problemas de longo prazo, problemas que envolvem a baixa produtividade dos fatores da economia. Produtividade dos fatores, um conceito que eu acho que vocês já devem ter aprendido em algum momento. Né? É o quanto que a economia cresce em função do melhor uso possível da combinação que nós temos à disposição para trabalhar no mercado de trabalho, né? No mercado geral. Capital, terra, trabalhadores, né? A produtividade total de tudo que está envolvido no processo. Em momentos de crise, essas coisas vêm à tona, essa discussão ela aparece. E aí nós economistas temos muito mercado com o setor público. Quando eu digo muito mercado, é muito mercado mesmo. Tá? Por exemplo, como que um economista pode, digamos assim, atuar diretamente ajudando a pensar essas questões de produtividade de longo prazo. Né? O governo costuma lançar diversos editais por diversos mecanismos, através de vários órgãos internacionais de colaboração, de consulta e pesquisa. Tá? Por exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, da ONU. Né? Se vocês entrarem no site, façam isso, entrem no site PNUD, ONU, e busquem lá oportunidades. Vocês encontrarão uma porção de editais, tá? Mas eu estou contando isso para vocês, eu nem deveria, porque essa é uma informação que eu guardo para mim, né? Mas enfim, né? Tem uma porção de editais para a captação de pessoas com talento, de pessoas com habilidade, para ajudar a pensar Brasil, para ajudar a pensar desenvolvimento de longo prazo. Vou dar um exemplo para vocês, adiantando um pouco, né? Em 2016, eu participei de um projeto desse junto com o PNUD para fazer um mapa dos analfabetos no país. Isso é uma coisa que parece super distante de nós economistas. Pô, analfabeto, o que tem a ver isso? Gente, isso tem tudo a ver. Né? Uma parte do porquê nós não crescemos no longo prazo é porque o capital humano nosso é muito ruim. O Brasil é muito ruim em capital humano. Né? Então nós temos que pensar em políticas que combatam esse tipo de coisa, que improvem, né, que melhorem a nossa capacidade de ter conhecimento. Analfabetismo não precisa dizer, é uma coisa que é extremamente limitadora, não só para o mercado de trabalho, para tudo na vida. Então, pensar em políticas, né, que ajudem a minimizar, suavizar esse tipo de coisa é fundamental. Tá? Que mais dentro desse contexto? A Unesco. A Unesco também lança uma porção de editais, né, para a captação de profissionais no sentido de resolução de problemas que envolvam a produtividade do trabalho. Tá? Enfim, tem outras diversas oportunidades. O IPER, né, através de um programa chamado PNPD, um programa de financiamento de pesquisa, né,
ao longo assim, dos últimos 3 anos, eu acompanho bastante esse editais do IPEA também, né? Ao longo dos últimos 3 anos, o número de editais para captação de economistas lá aumentou consideravelmente, porque o IPEA quer, né, que os economistas do país atuem diretamente na solução de diversos problemas que nós temos aí de economia. Né? Um exemplo para vocês que depois eu vou discutir bastante é a questão da avaliação de políticas públicas. Foram diversos editais para captação de economistas aptos à realização de avaliação de políticas públicas para o governo. Tá? Então, assim, em momentos de crise, em momentos em que a economia vai mal, né, são momentos em que as questões estruturais da economia elas entram em pauta. E aí nós economistas somos muito demandados, somos muito chamados a participar ativamente na resolução desse tipo de problema. Tá? Para vocês terem uma ideia assim, do que é feito, da qualidade do que é feito, né, tem um livro que o IPEA lançou esse ano, chama-se Desafios da Nação. Tá? Desafios da Nação. Quem tiver interesse, anota aí depois, dá uma olhada. Tá? É uma compilação de todos os trabalhos que foram realizados pelos consultores externos durante o último ano. Tá? Então, ali discute-se todos os grandes problemas que envolvem a nossa baixa produtividade, o que nós temos que fazer, o que nós deveríamos fazer, né, em termos de política para destravar as coisas e esse país, enfim prosperar. Tá? Tudo bem, gente? Sim? E aí, assim, tem uma coisa que é importante, é bem interessante, né, que eu comento no final, mas acho que vale a pena adiantar aqui, é sobre o que nós entendemos o que é economia. Tá? Sobre o que nós entendemos o que é economia. Tá? Tem um economista, depois eu faço menção a ele, que ele expandiu totalmente as nossas áreas de atuação. Né? Um economista, hoje, ele sai bastante, digamos assim, do senso comum de achar que é o sujeito que vai falar só de câmbio, juros e inflação. Né? Quando a gente entra na graduação de economia, quase todas as pessoas entram, né, achando que vai ser câmbio, juros, inflação e mercado de ações, ou não? Não é isso? É isso, né? Eu vou sair craque na bolsa, né? Enfim, vou sair um guru, né, de macroeconomia. Mas não, né? A economia tem um campo de atuação muito maior, muito mais amplo. Tem áreas de atuação assim, ó, inimagináveis há alguns anos atrás, inimagináveis para o senso comum, que elas estão totalmente em aberto no Brasil, elas estão totalmente vagas. Né? A demanda abundante por profissionais em áreas extremamente especializadas da profissão. Tá? Depois eu comento um pouco mais quais áreas são essas. Então, assim, documentar como o economista poderia atuar no setor público, ajudar no desenvolvimento, né, da produtividade do país a longo prazo. Tá? No setor público tem um outro ponto fundamental que emerge quando há crises econômicas. Tá? Que, olha, precisamos melhorar a alocação dos recursos. Tá? A gente precisamos melhorar a alocação dos recursos. Isso é fundamental. Né? Assim, é consenso de que o dinheiro público é muito mal gasto no Brasil. Né? Saúde vai mal, educação vai mal, tudo vai mal, a infraestrutura é terrível. Né? Por exemplo, eu venho de Pelotas, é inadmissível que uma cidade do tamanho de Pelotas e, né, com uma cidade próxima como o Rio Grande, que tem um porto daquele tamanho, tem toda uma economia por trás, né, da questão portuária, tenha uma estrada de mão dupla até Porto Alegre, que é a capital do estado. Né? E a batalha que há para a duplicação dessa estrada é inacreditável. Né? Eu moro em Pelotas desde 2011 e já estava em obra em 2011. A obra está lá ainda e eu honestamente não vejo a menor possibilidade que essa obra acabe nos próximos 5, 6 anos. Alguma coisa ocorre em termos de alocação de recursos que vai muito mal no Brasil. Percebe isso? Obviamente vai muito mal. Né? Como é que nós podemos fazer para melhorar esse tipo de coisa? Aí, gente, a avaliação de política pública é central. Tá? A avaliação de política pública é central. E a avaliação de política pública é, digamos assim, uma das áreas de economia que mais nos aproxima do que é ciência hard, né? Ciências, digamos assim, mais duras, aquelas em que o método científico é claro e evidente. Né? Como assim claro e evidente o método científico? Né? Quando um agrônomo quer testar algum novo fertilizante, como é que ele faz isso? Não sei se você sabe, né? Mas qual que é o procedimento? O cara pega um pedaço de terra, né? Ele divide essa terra em 3 ou 4 partes, ou em 2, né? Em uma parte ele coloca um novo fertilizante e em outra parte ele não coloca nada. Né? O que ele está fazendo? Qual que é a ideia por trás ali? A ideia por trás é que a parte que não recebeu nada
serve de grupo de controle para a parte que recebeu alguma coisa. Tá? É o grupo de comparação. Eles são idênticos em tudo, exceto pelo fato de que um recebeu mais fertilizante e o outro não recebeu nada. Na medicina é assim, quando quer testar um medicamento, né? Tem um grupo da experimentação e um grupo de comparação. Né? A ideia é que o grupo de comparação é o grupo que recebeu a intervenção na ausência, né, de fato, da aplicação da intervenção. A avaliação de políticas públicas é a mesma coisa, por isso que eu digo, é uma parte da nossa área que nos aproxima muito das ciências mais duras. Tá? E como seria essa avaliação de políticas públicas? Olha, antes de colocar um caminhão de dinheiro em uma determinada ação, você faça uma avaliação, faça um projeto piloto, teste os efeitos previamente. Né? Se você aplicou recursos no seu experimento, né, numa avaliação a priori, e você identifica que não há efeito algum, por que raios nós vamos escalonar os recursos, né, em uma ação que não traz efeito algum? Perceberam? Essa é a ideia da avaliação de políticas públicas. E olha, isso parece muito distante do imaginário do economista, mas é a profissão de economia com tudo. E eu chamo a atenção disso porque isso está sendo discutido bastante já dentro do governo, tá? Das diferentes esferas de governo. Essa ideia de realização de avaliações experimentais, com dados, com estatística, com econometria, está sendo incorporado para dentro do setor público. Isso é uma linha de atuação dos economistas daqui para frente absolutamente quente, absolutamente importante, tá? Para vocês terem noção, tá certo? Para vocês terem noção dessa movimentação do setor público na direção de avaliação de políticas públicas. No estado de Goiás já tem um decreto de lei, o número 8.708 de 2016, que institucionaliza a obrigatoriedade da avaliação de políticas públicas do estado. Perceberam? Não vai ter mais no estado de Goiás nenhuma ação que envolva alocação de recursos na sociedade que não passe previamente por uma avaliação de políticas públicas. Isso é a racionalização dos recursos públicos. Isso é consequência de crise, percebe? Isso é diretamente consequência de crise, né? A economia desempenha mal, a arrecadação do governo diminui, obviamente os recursos ficam escassos, há uma porção de gastos que são obrigatórios, que precisam ser mantidos, a gente precisa escolher as melhores alternativas dentro das alternativas possíveis. O estado de Goiás é pioneiro nesse sentido dentro do Brasil. A nível federal, já foi aprovado um projeto de lei no Senado que também institucionaliza a avaliação de políticas públicas, tá, do governo federal. Esse projeto de lei foi aprovado, eu acho que agora em março desse ano, tá, aprovado no Senado, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, agora vai para a Casa Revisora, que nesse caso, como o projeto de lei é do Senado, a Casa Revisora é a Câmara dos Deputados, e pelo que eu sinto, esse projeto tem uma boa aceitação também na Câmara dos Deputados. É claro que agora a gente está vendo essa época de eleição, eles estão todos, né, com a cabeça pensando na sua maximização de votos, etc, etc. Eles estão um pouco distantes, né, das discussões que de fato nos importam, mas é possível que esse projeto avance na Câmara e seja confirmado depois pelo Poder Executivo. Então, assim, o setor público se movimenta nessa direção, tá? De impor racionalidade, né, no uso dos recursos da máquina pública. Aqui no Rio Grande do Sul tem um programa, né, chamado Primeira Infância Melhor. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse programa. É o PIM. Tá? É um programa que existe desde 2002. A pessoa que pensou esse programa é o Osmar Terra. Né? Ele é direcionado, tá, a famílias de baixa condição socioeconômica, né, para que as crianças dessas famílias elas possam ter um desenvolvimento adequado. Né? Por que isso? Por que eu estou falando disso? Né? Sabe-se muito bem de economistas, James Heckman, não sei se vocês conhecem, tá? Um ganhador de prêmio Nobel em Economia. Tá? Sabe-se muito bem que a primeira infância, gente, ela é fundamental para o desenvolvimento humano. Tá? A boa parte das desigualdades, das coisas que a gente observa já quando as pessoas são adultas, por que não são tão inteligentes, outros não tanto, por que não ganham tanto, outros ganham tão pouco, não são coisas, consequências da vida posterior da pessoa, são consequências do começo. Se o começo vai mal, a pessoa carrega isso pro resto da vida. Por quê? Porque tem umas coisas, né, enfim, de neurociência, né, que documentam que o cérebro cresce do 0 aos 3 anos em uma velocidade que ele não vai crescer em nenhum outro momento da vida.
Peguem qualquer um dos 3 anos da vida de vocês, 15 aos 18, 30 a 33, 40 a 42, enfim, peguem qualquer outra combinação de 3 anos. O cérebro de vocês não vai crescer como cresceu do 0 aos 3. Portanto, se os pais de vocês cuidaram bem de vocês, ok. Né? Se não foi tão bem, esses troços têm consequência. Né? E o que se sabe? Bom, pessoas que nascem em ambientes complicados, essas pessoas tendem a ter um pior desenvolvimento cognitivo, socioemocional. Então, esse programa, o objetivo dele é, digamos assim, promover os cuidados com as crianças dentro dos domicílios. Isso parece um bom programa, sim ou não? Sim. Parece um ótimo programa, né? Parece um ótimo programa, tá? E de fato ele é. Os retornos num programa assim são enormes, tá? O que está acontecendo? Por que eu estou falando nele agora? Porque o PIN está passando por uma avaliação de política pública. Olha que bacana. Em termos de saber os efeitos sobre o desenvolvimento das crianças, isso já está documentado. Mas a gente pode melhorar como levar o programa até as crianças. Quantas vezes deve ser visitada a família? 1 na semana? 2, 3? Vamos tentar achar um ponto de ótimo? Cálculo, não era isso? Cálculo é isso. Achar um ponto de ótimo, um ponto que maximiza. Né? Talvez ir todos os dias na casa da pessoa seja péssimo, né? Tu está lá importunando. Mas ir 1 vez, 2 vezes por semana, enfim, né? Temos que buscar isso. Então, o PIN está sendo experimentado justamente para a gente melhorar a alocação de recursos em um programa que já é bom, mas levar os recursos de uma forma melhor ainda. Tá? Então, assim, gente, a avaliação de políticas públicas é central e isso é absolutamente quente, né, para a nossa profissão. Tá? Um outro exemplo que eu tenho que dar para vocês, por exemplo, tá? Ao longo dos últimos 15, 20 anos, o que teve de política pública de desenvolvimento industrial é algo assim, ó, fora do gibi. Né? São diversos os programas. Crédito direcionado do BNDES, projeto de sustentação do investimento, fundos de marinha mercante para a promoção da indústria naval, programa para a frota pesqueira, políticas de desonerações da folha de salários, enfim, foram diversas políticas públicas que a gente chama de subsídios implícitos. Né? A sociedade está pagando, está dando recursos para determinados setores. Isso tudo carece de avaliação de política pública. A gente precisa saber se o quanto que nós colocamos de dinheiro em determinados setores, o quanto isso dá de retorno para a gente, para a sociedade como um todo, em termos de emprego, de salários, de oportunidades, redução da violência, enfim, né? Coisas diversas. Então, assim, políticas públicas, a avaliação de políticas públicas é um campo absolutamente fértil, né? Que é ainda mais em um momento de crise, tá? Em que o Estado demanda, os governos não têm que fazer, tanto pode ser um governo à direita quanto à esquerda, ano que vem, quem for eleito se depara com uma situação fiscal absolutamente complicada, vai precisar avaliar as políticas públicas existentes para, enfim, poder alocar os recursos da melhor forma possível, tá? Bem, o que acontece, né? O setor público, ele encontra a academia, o que eu falei para vocês, eu vou tentar explorar essas questões aí sinérgicas que envolvem os 3 setores. O setor público encontra a academia. Por que ele encontra a academia? Né? Porque os profissionais de economia da academia, os pesquisadores, eles podem participar ativamente do processo de avaliação de políticas públicas. É absolutamente comum também, né, o pessoal que está na academia participar de governos, né, se licenciar da universidade e ficar durante 4 ou 8 anos trabalhando no determinado governo federal, governo estadual, governo municipal. Isso é absolutamente comum. A gente conhece, né, uma porção de exemplos aí de profissionais da academia que contribuíram com o governo, né, em momentos assim. Por que isso acontece? Porque os profissionais da academia dominam algumas dessas ferramentas que são absolutamente necessárias para pensarmos aí no desenvolvimento, no destrave das coisas que empecilham, que atrapalham o crescimento do país. Tá? Então, dentro desse contexto, é intensa mesmo a participação dos pesquisadores com o setor público para a promoção do desenvolvimento. Eu chamo a atenção novamente aqui para o livro Desafios da Nação, né? Que ele é bem interessante. Se você pegar os autores dos capítulos, eles assim, ó, é maciça a participação de acadêmicos no processo de construção desse livro. Tá? Bem, a academia ela também encontra o setor privado. Óbvio que eu estou falando bastante da academia porque eu sou acadêmico, então, né, uma parte dos exemplos que me vêm são exemplos da academia, mas a interação também privado e público. Tá? Como que a academia ela encontra o setor privado? Né? Em crise, a iniciativa privada demanda mais do que nunca soluções e novas oportunidades, novos mercados, novas práticas, novos produtos. Tá? Aqui eu conto dois casos para vocês em que eu participei diretamente, digamos assim, desse encontro. Né? O primeiro deles
foi num momento que eu estava trabalhando em São Paulo ainda, na FGV, num centro de pesquisa, em que o que estava acontecendo? A taxa de câmbio nominal real por dólar no país, no final da década passada, ela chegou a um patamar de 1,6, né, 1,55 até já em 2011, 1,55. Isso é, digamos assim, um nível bem baixo se a gente olhar para o histórico da taxa de câmbio nominal do país aí ao longo de décadas. Tá? É um nível bem baixo. O que acontece? Né? Para o mercado consumidor, para a maior parte das pessoas, enfim, dos grupos que compõem a sociedade, uma taxa de câmbio nominal baixa, ela é excelente. Né? Ela é excelente. Por quê? Porque a gente consegue comprar importados mais barato. Né? Os importados, eles abundam, né, as prateleiras aí. Né? Eu que moro em Pelotas, né? Em Pelotas é uma corrida a Jaguarão todo final de semana para comprar, porque o câmbio está baixo. Né? Só que para o setor exportador, obviamente, um câmbio, digamos assim, num nível baixo não é algo tão interessante. Por quê? Porque o produto doméstico ele fica mais caro em relação ao produto estrangeiro. Isso é bem intuitivo. Né? O produto doméstico ele fica mais caro em relação ao produto estrangeiro. Cai a demanda externa pelos nossos produtos. Então o setor exportador ele chora pra caramba quando o câmbio está baixo. Lembra que eu falei, né? O economista é sujeito que aponta as melhores alternativas. Que apontar as melhores alternativas é sempre desagradar alguém. Né? Alguém vai chorar, alguém vai reclamar. Tá? Dentro desse contexto, né, em que o câmbio nominal está bem baixo, veio à tona um assunto que é frequente no debate econômico do país, que é o seguinte: olha, o custo do fator trabalho aqui é demasiadamente elevado. Tá? O custo de contratar um trabalhador é muito elevado. Tá? Se você pagar R$1.000 para o cara na carteira, você vai gastar uns 2.000, mais ou menos, com todo o pacote que envolve a CLT. É mais ou menos essa conta, tá bem? 1.000 de salário, uns 2.000, né, com todos os encargos. Tá? Só que esse custo é o custo contábil. Esse custo é o custo contábil, é o quanto que você de fato está despendendo, né, na contratação do trabalhador. Mas para nós economistas, custo não é apenas o custo contábil, é também o custo contábil mais custo de oportunidade, certo? É o custo de oportunidade. Então, nesse momento, né, em que o câmbio estava demasiadamente apreciado, né, a Confederação Nacional das Indústrias, enfim, a classe, né, começou a pensar em soluções, em outras possibilidades para tornar as empresas brasileiras competitivas novamente. Aí essa questão do custo do fator trabalho no Brasil veio com tudo, veio à tona, ainda mais que um dos principais players, né, no mercado internacional nos últimos anos é a China, que a gente sabe que tem, né, um custo de contratação do trabalhador muito baixo. Tá? Dentro desse contexto, a CNI buscou a FGV para fazer um estudo, né, propondo uma mensuração adequada de quanto custa o fator trabalho no Brasil. Tá? Percebam, gente, é o que eu estou mostrando, né? O setor privado, né, encontrando a academia. Encontrando a academia. Então, enfim, a gente fomos lá, fizemos um levantamento, propomos uma metodologia, né, que serviu a CNI para essa discussão toda aí de custo do trabalho no Brasil. Tá? Um outro exemplo que eu tenho também é de uma empresa de Panambi, a Bruning, né, em que um aluno dela fez um mestrado profissional na URGS e ele avaliou uma mudança de uma política de recursos humanos da empresa, né, com a ajuda da academia. Né. Qual mudança? Tá? Qual mudança? Né? Havia uma desconfiança, uma suspeita que a Bruning ela produz peças de caminhões, uma parte do tanque, né, de caminhões. Tá? E como é que funciona? Precisa mais ou menos de 40 e poucos trabalhadores atuando na linha de produção e precisa dos 40, não pode ter menos que 40. Tá? E ela funciona de manhã, de dia, né, no turno diurno e no turno noturno. E a desconfiança que se tinha é que a produtividade do turno noturno estava muito baixa. É óbvio, isso é comum que à noite a produtividade sempre seja menor, mas estava muito menor essa desconfiança. O que foi feito? O que poderia ser feito? Né? Poderia se propor alguma coisa no sentido de aumentar mais os salários, né, dos trabalhadores à noite, ou equiparar o nível de supervisão do turno da noite com o turno do dia. No turno do dia haviam 2 supervisores, no turno da noite apenas 1. Né? E aí o que aconteceu? Né? Foi feito um estudo junto com a Bruning para identificar qual seria a melhor alternativa. Né? Qual seria a melhor alternativa. Isso é a academia ajudando a iniciativa privada a pensar em novas soluções, novas práticas, uma nova maneira de fazer as coisas. Tá? Isso tudo, obviamente, envolve oportunidades de trabalho, de remuneração, essas coisas todas. Tudo bem? Que mais? Ó,
o encontro dos três setores, né? Há oportunidades para o economista atuar nessa sinergia entre os três setores, entre o setor público, o privado e a academia. Eu vou falar do caso da Academia de Medicina no Rio Grande do Sul, porque é o seguinte, eu tenho um ex-colega de graduação, economista também, né? Que agora ele é sócio de uma empresa que oferece esse serviço de telemedicina. Qual que é a ideia da empresa? O que ela faz? Né? É o seguinte, né? No interior do estado, né, no interior do Brasil, né, algumas especialidades médicas, elas são menos comuns. O que sabemos, né, e é razoável que seja assim, porque, né, às vezes não há demanda suficiente, etc, etc. Né. No caso específico, é o médico neurologista, né, o neuro. O que acontece? Né? Muitas vezes chega no hospital ou chega no posto de saúde alguém com sintomas de que está tendo um AVC. Tá? Se o clínico geral que está lá percebe que este é um caso, né, o que o cara faz? Começa a dar aspirina para o sujeito, né, e bota numa ambulância para levar para um centro que tenha um especialista na área. Tudo bem? Isso pode ser que leve mais do que 4 horas, todo esse deslocamento, do sujeito com problema até o posto ou hospital, né, mais o diagnóstico inicial do clínico geral, né, e o percurso da cidade do interior até uma localidade que tenha o especialista. Tá? Isso pode levar mais do que 4 horas. E por que eu estou falando em 4 horas? Porque tem o seguinte, tem 2 tipos de AVC. Eu não sou médico, obviamente, né? Eu vou tentar, digamos assim, explicar como eu entendo o problema. Tem 2 tipos de AVC. Tem um que ocorre, digamos assim, nos primeiros ramos do cérebro. No segundo, ó, vamos lá. Tá. É como se o cérebro tivesse uns canos mais grossos e uns canos mais finos que saem dos mais grossos. Tá? O tipo mais comum do AVC é aquele que ocorre nos canos mais finos. Tá? Se um AVC é desse tipo, existe um remédio que até 4 horas, se você tomar esse remédio, os danos, né, sobre as sequelas do problema, elas são substancialmente reduzidas. Perceberam? Se o AVC é no tipo, né, dos ramos mais finos, né, e você tomou esse remédio até 4 horas do início do problema, né, as sequelas elas são substancialmente reduzidas. Né? Se o problema é nos canos maiores, aí tem outros tratamentos, mas não envolve essa janela de 4 horas. Tudo bem? Eu foco nessa janela de 4 horas. Por quê? O que essa empresa, né, de telemedicina faz? Ela monta uma estrutura, tá, de tecnologia, tá certo? Em que, quando o clínico geral percebe que há sintomas de AVC, ele se contacta com um hospital que aí sim tem um plantão, né, de 24 horas com um neurologista. Tá? E aí, via a conectividade da internet, né, enfim, do sistema, né, o plantonista especialista começa a fazer a avaliação, né, aí sim bem mais detalhada, do caso que está se apresentando. E se ele perceber que, olha, pelas radiografias, etc., de que é um caso, né, esse de que o entupimento é nos vasos mais finos, aplica o remédio. Vocês percebem o quão importante é isso? Olha, eu acho um produto extremamente poderoso, né, um produto extremamente poderoso. Tá? E por que envolve iniciativa privada, a academia e envolve o setor público? Porque a iniciativa privada é um economista lá atrás, junto com médicos, obviamente, pensando no desenho desse produto, identificando mercados, tá? Tudo bem? Identificando mercados e vendendo para o setor público. Né? O principal cliente, obviamente, é o SUS. Tá? O principal cliente, obviamente, é o SUS. Né? Então, o setor público entra aqui, o quê? Demandando, né, enfim, esse tipo de tecnologia. Que não tenho dúvida que os ganhos devem ser elevados. Onde é que entra a academia aqui? Bom, nós entramos avaliando isso. O setor público vai colocar recursos, né, possivelmente na aquisição dessa tecnologia. A gente precisa saber, de alguma forma, o quão grande, né, é, digamos assim, o custo-efetividade, né, de uma ação como essa. Ao invés disso, não que nós não vamos tentar tratar esse tipo de problema, mas ao invés disso nós poderíamos fazer o seguinte, vamos colocar um especialista em neurologia em cada posto, em cada hospital. Talvez isso não seja viável, percebe? Talvez nem tenha pessoas suficientes para que a gente consiga fazer uma coisa dessa. Então, um serviço assim, né, obviamente precisa ser avaliado, a gente precisa mensurar os custos e benefícios de uma ação dessa. Né? Então assim, gente,
Eu acho fantástico essa ideia da telemedicina, porque ela abrange totalmente, digamos assim, as possibilidades que o economista pode ter, né? Pensar em novos produtos que envolvem tecnologia, né? Envolve o dispêndio de recursos do setor público, do SUS no caso, e profissionais de economia também aí aptos a fazer a avaliação, né, dos benefícios e dos custos de tomar em adotar uma tecnologia dessa. Tá? Se vocês quiserem, enfim, mais informações sobre esse caso, o nome da empresa chama-se Ciane. Tá? É Ciane o nome da empresa. Empresa de telemedicina. E obviamente que, né, eles já pensam em outros produtos, em outros tipos de tratamento, outras coisas, né, que envolvam esse contato à distância. Tá? Bem, e na iniciativa privada, né, como é que os economistas aí atuam na iniciativa privada? O que pode ser feito, né, em específico na iniciativa privada? Olha, bancos sempre demandam análise de conjuntura e especialistas em mercado. Né? Quando eu falo em banco aqui, eu não estou falando do pessoal que trabalha em agência, estou falando do pessoal que trabalha na parte, digamos assim, de inteligência do banco, talvez. Né? É o pessoal que é responsável por desenhar mercados que alimentam as informações das agências, que dão tendências de juros, tendência de câmbio, tendências de crédito, enfim. Né? São os economistas pensando a conjuntura lá atrás. Né? Há também mercado de consultores individuais, os coaching financeiros, por exemplo, né? O pessoal da educação financeira, tem um grande mercado aí, outras várias opções, pessoas que trabalham com perícia em economia, que no momentos de crise também, né, são bem demandados, porque aumentam, né, as questões judiciais, etc, então o trabalho, né, ganha bastante visibilidade. Tá? Assim, em termos de oportunidades, eu acho que eu passo a mensagem de que são diversas opções, né, mas agora tem uma coisa assim, ó, entre as possibilidades existirem e vocês conseguirem abocanhá-las de fato, tem uma distância muito grande, e isso eu não minto a vocês, tá? Tem uma distância muito grande mesmo, e a única forma de percorrer essa distância é com livros, tá? Não tem o que fazer. Tá? Baixem um pouco a angústia do que eu farei depois e se concentrem com a biblioteca. Isso é fundamental. Tá? Foquem na biblioteca, porque a biblioteca vai abrir os mercados para vocês. Tá? Ficar muito preocupado com o que eu vou fazer depois, sem passar pela biblioteca, não adianta muito. Tá certo? O que, assim, na minha opinião, é preciso dominar com muita precisão? Econometria, teoria microeconômica. Micro é tudo em economia, macro é micro também. Tá? Não sei se todo mundo de macro aqui vai ficar bravo comigo, mas macro é micro também. Tá? Macro é microagregado, tá certo? E, gente, programação. Tá? O mundo hoje conversa assim. Tá? Vocês têm que dominar linguagem de programação. Não posterguem isso. Quanto antes vocês pagarem o custo de aprender a programar nos principais, digamos assim, softwares de econometria, de matemática, melhor vai ser. Senão vocês vão ter que pagar esse custo lá na frente em algum momento, e se não pagar esse custo, aí essas oportunidades elas ficam distantes. Tá? Então é preciso, na minha opinião, saber muito bem econometria, saber muito bem teoria micro e saber programação. Devem não saber macro? Obviamente que não, vocês precisam saber macroeconomia também. Macro e história econômica, né, elas dão uma interessante visão geral dos acontecimentos. Você fica uma pessoa erudita quando você, né, conhece de fato macroeconomia, quando você conhece história econômica geral, história econômica do Brasil, economia brasileira, etc, etc. Agora, o que tem que estar nas veias, digamos assim, no coração mesmo, é econometria, teoria micro e programação. Tá? Bom, que mais? Né, aqui eu coloco um slide chamado Obrigado Gary Becker. Né? Por que Obrigado Gary Becker? Porque o Gary Becker é o economista que eu referenciei no começo. Ele pega a teoria econômica, ele pega a teoria micro e ele leva a teoria micro para as mais diversas áreas possíveis. Se hoje a gente fala de saúde, como eu falei no caso da medicina, é porque o Gary Becker nos ensinou que a gente pode pensar saúde com a economia. Como eu falei para vocês em educação, ajudar o MEC, o Ministério da Educação, através do PNUD, essas coisas, é porque o Gary Becker nos ensinou que, olha, nós devemos olhar muito para a educação, com o nosso instrumental econômico, né, com a forma como nós conseguimos fazer as coisas. Economia do crime, economistas estão aqui também pensando em como, né, isso aqui tem um tremendo mercado, não preciso nem falar, né, o Brasil é uma guerra civil, né, um bom sujeito em economia do crime pode participar ativamente das discussões de políticas públicas, né, que envolvam a solução desse problema gravíssimo. Tá?
economia dos recursos humanos. Né? Essa aqui é uma área que, na minha opinião, assim, ó, ela é super, super, super quente. Tá? Por quê? Porque se vocês forem pensar em recursos humanos, é uma área que ela é bastante estudada em administração e psicologia. Tá? Em administradores e psicólogos estudam bastante recursos humanos. Só que há pelo menos 20 anos, economistas pegaram a teoria micro e levaram para dentro do estudo de recursos humanos. Isso aqui tem uma porção de implicações e possibilidades que vocês não imaginem. Quando eu falei do caso da Bruning, né, da empresa que produz aquelas peças para o tanque de caminhão, é uma avaliação de recursos humanos. O que é melhor fazer? Aumentar o variável do pessoal que está na linha de produção ou aumentar o grau de supervisão na linha? Isso são escolhas, né, de, digamos assim, organização das equipes de trabalho, qual é a melhor forma, estrutura de remuneração, estrutura de pagamento. Isso é puro recursos humanos. Gente, obviamente em países ricos, isso aqui é sempre super desenvolvido. Todas essas áreas têm muita gente boa fazendo. O que é bom, por um lado, você entra numa área, você tem muitas pessoas para aprender, né? Mas por outro lado é ruim, porque tem muita gente boa fazendo. Aqui no Brasil, todas essas áreas, elas estão em aberto. Tem espaço para bastante gente. A gente precisa, né, formar, digamos assim, pessoas especialistas nessas mais diversas áreas. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que estava me chamando a atenção nos últimos, sei lá, 6 meses, né? Eu comentei sobre primeira infância. Já tem bastante economistas, né, aqui no Brasil preocupados em estudar a primeira infância. Aí eu pensei, bom, essa é uma ponta obviamente importante, mas o Brasil está passando por um processo de transição demográfica. Nós sabemos disso, né, um processo de transição demográfica. Né? A base era assim, ela está ficando menor e a nossa pirâmide está ficando mais abaulada. Né? Eu pensei, eu vou olhar para outra ponta, eu vou olhar para os velhinhos. Os velhinhos são o futuro, de alguma forma, de estudo para a nossa profissão, de coisas a se fazer com a nossa profissão. Né? Envolve questões de previdência, envolve questões de mercado de trabalho, né? Envolve questões de educação também, porque as pessoas estão vivendo bem, as pessoas estão vivendo mais. Talvez as pessoas não queiram se aposentar aos 65, talvez queiram continuar no mercado de trabalho. Essas coisas todas, né, elas precisam ser estudadas, precisam ser pensadas. Né? E aí eu fui olhar para ver o que tinha no Brasil sobre, tem quase nada. Fui ver o que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Eles chegam a ter nas universidades laboratórios que estudam só aging, envelhecimento. Imagina, um top pequeno tem laboratórios menos, né, grupos de pesquisadores grandes estudando uma questão tão pequena. Tá? Então assim, aqui está tudo em aberto. A gente tem um mar de possibilidades para atuar. Tá? Só que obrigatoriamente precisa passar por uma carga de estudo bem elevada. Né? Tem um livro, enfim, para aqueles que realmente têm interesse em ser economista, que eu recomendo muito, é um livro do Gustavo Franco, chamado Carta a um Jovem Economista. Tá? Carta a um Jovem Economista. Não sei se vocês já leram esse livro. Conhecem o livro? Gustavo Franco conhece? Sim, né? Gustavo Franco conhece. Né? Sim, conhece. Tá? É o autor do Plano Real, um dos mentores do Plano Real. Né? Leiam esse livro, Carta a um Jovem Economista. Porque ele documenta a experiência dele, né, como estudante, depois como professor, depois como alguém que atuou no setor público, porque ele trabalhou no governo, foi presidente do Banco Central, né? E depois como alguém que atua na iniciativa privada. Tá? Leiam esse livro porque é fantástico. Posso contar um spoiler ou não? Autoriza um spoiler? Vamos continuar a ler mesmo, né? Então eu vou contar o spoiler. Tá? É o seguinte, ó, o título do livro, Carta a um Jovem Economista, é pelo seguinte motivo. Né? No final, fica claro. Ele tinha um aluno de mestrado que parece que era um garoto brilhante, né? Um garoto muito bom aluno mesmo. Né? E o garoto queria ir para Harvard fazer doutorado em economia, onde o Gustavo Franco estudou. Né? E aí, como é que funciona esse processo de você ser admitido numa universidade para fazer doutorado? Você precisa de cartas de recomendação de pessoas que pertencem à academia. Né? Então o garoto pediu uma carta de recomendação para o Gustavo Franco. Né? Você dá uma carta, né, para fazer doutorado em Harvard. E o Gustavo Franco fez a carta para Harvard e fez para outras escolas nos Estados Unidos. Né? Mas o que aconteceu? As aulas lá fora, né, elas começam em setembro, que é quando eu acho que está acabando o verão lá fora. Quando está acabando o verão lá fora, começam as aulas. Né? Então ele terminou o mestrado, eu acho que em março, alguma coisa assim, e ficou um tempo ocioso. Esse garoto ficou um tempo ocioso. E ele era um cara super preocupado com o desenvolvimento humano, essas coisas todas, e ele foi fazendo um mochilão, né, em países extremamente pobres. Eu não me lembro qual é o país agora, né, mas nesse mochilão ele queria subir, enfim, subir uma região, uma montanha, né, que
tinha algumas pessoas que habitavam lá, era uma região extremamente precária, etc, etc. Ele insistiu em ir, e o guia que estava com ele falou, olha, daqui para lá não vou, eu vou ficar, tá? Porque aí fica perigoso de eu retornar. Né? E o garoto decidiu ir. Tá? E ele não foi, ele não voltou, ele morreu. Né? Nessa subida ele morreu. Tá? Por isso, no final, o Saulo Franco fala sobre isso, por isso que a carta é um jovem economista. Né? No final ele diz assim, olha, eu lamento muito isso ter acontecido, porque esse é o tipo da coisa que é do calor da juventude, é o calor, né? O calor das ideias, você passar um pouco dos seus limites, um rapaz que era brilhante, etc, etc, né? Tomar um comportamento desse é uma coisa que magoou bastante, eu bastante, porque a gente perde muito com isso. Né? Mas nem o livro, eu contei um spoiler, né? Mas o conteúdo todo do livro é muito bom. Tá? Então assim, gente, enfim, essas são as coisas que eu tinha para trazer para vocês, tá? Que eu pensei em discutir. Tá? Eu fico aberto, obviamente, aí a gente conversar, trocar ideias e dividir com vocês angústias, se for o caso, né? Mas tentar apontar soluções também, né? Dentro do que eu possa fazer. Estamos abertos, então, a perguntas. Alguém que gostaria de se manifestar? Você falou antes sou Gislaine, faço economia, estou no 7º semestre. Você falou antes que começou a olhar o outro lado, olhar a parte dos velhinhos. Citou previdência e porque de repente eles não querem parar de trabalhar quando se aposentam. Como o cenário de hoje, né? Seria possível, você realmente acredita que os velhinhos, pessoas acima de 65 anos, vão conseguir se manter no mercado de trabalho? Sim, isso já está acontecendo. Nos países ricos, inclusive, um problema era como, né, treinar a mão de obra idosa, né, que estava disponível, queria participar do mercado de trabalho. Porque, assim, esse processo de envelhecimento, de população, é um processo que é acompanhado também de uma melhor qualidade de vida. Né, de uma melhor qualidade de vida. Não são as pessoas que, digamos assim, coortes passadas, gerações passadas, que tiveram ocupações no mercado de trabalho extremamente pesadas e danosas, que estão chegando nessa situação, nessas condições. Né? Estou falando de uma coisa assim, de futuro, é de um Brasil de fato melhor. Né? Mas a tua preocupação, eu acho que passa, obviamente, com a reforma da Previdência, essa questão toda de se ampliar, né, enfim, a idade mínima de aposentadoria, etc, etc, pensando principalmente, digamos assim, nas pessoas que tenham ocupações mais difíceis, ocupações mais duras, aquelas, né, que te demandam fisicamente. E aí eu tenho uma coisa bem interessante para dizer que é a seguinte, essas pessoas não estão cobertas pela CLT. Né? Quando a gente olha os dados do mercado de trabalho no Brasil, tá, os dados do mercado de trabalho no Brasil, eu te digo o seguinte, quase 45% da população, quase 50%, metade das pessoas que trabalham, elas são informais, elas não são formais. As pessoas que estão cobertas pelo regime de previdência, seja ele o INSS, seja ele o regime especial, essas pessoas, elas têm melhores salários, melhores ocupações, são as pessoas que, enfim, vão ganhar mais de aposentadorias, maiores benefícios, etc, etc. As pessoas que realmente, digamos assim, tenham passado por ocupações ao longo da vida mais duras, essas pessoas não estão cobertas pela Previdência do jeito que ela é hoje. Né? Essas pessoas estão na informalidade. Então, pensar, eu nem queria entrar na questão de reforma da Previdência, o meu ponto não era esse, eu falei de envelhecimento. Né? Mas, já que você tocou, né, pensar em reforma da Previdência é, antes de qualquer coisa, pensar em ajudar justamente essas pessoas que estão de fora do mercado de trabalho hoje, porque de alguma forma ou de outra elas ajudam a sustentar, né, as pessoas que vão se aposentar e vão se aposentar. Enfim, as do INSS não tão bem, mas as do setor público muito, muito, muito bem. Né? Eu acho isso absolutamente injusto, né? A gente tirar recursos, digamos assim, da maior parte da população e alocar, né, numa parte já bem privilegiada. Tá? Então, pensar em reforma nesse sentido, que a gente consiga suavizar esse tipo de má alocação de recursos é fundamental. Quando eu falei da desoneração da folha de pagamentos, não sei se vocês conhecem bem o que é a desoneração da folha de pagamentos, é mais ou menos o seguinte, né? Lembra que eu falei, o custo do fator trabalho no Brasil ele é absolutamente elevado, sim ou não? É elevado, né? Você faz um contrato dentro de 1.000 paga 2.000. Tá? Um dos componentes do custo do fator trabalho
é a contribuição patronal à Previdência. Tá? É 20% sobre a folha. Desses 1.000 a mais que se gasta, 200, né, seria da contribuição patronal à Previdência. Tá? Sabe quanto? Né? O que foi a desoneração? A desoneração foi o seguinte, a Dilma em 2011 ela assinou uma lei, ela fez uma política pública que era assim, ó, algumas empresas de alguns setores específicos não precisam mais contribuir com 20% incidente sobre a folha de pagamentos. Agora vão contribuir com uma alíquota de 1 a 4,5%, dependendo do setor, sobre as receitas. Qual que era a ideia? Diminuir o custo do fator trabalho, certo? Tornar o trabalho mais barato para que se contratasse mais trabalhadores. Só que quando eles fizeram isso, a alíquota de 1 a 4,5% é o que a gente chama de alíquota não neutra. Por que não neutra? Porque a arrecadação da Previdência ela ficou diferente, ela ficou menor. Antes, quando era 20% sobre a folha de pagamentos, dava um determinado montante. Com 1 a 4,5%, deu um montante menor. Tudo bem? Deu um montante menor. O que o Tesouro Nacional teve que fazer? Aportar recursos na Previdência. Aportar recursos na Previdência nada mais é do que um subsídio, né? É um subsídio implícito, é a sociedade pagando, né? Colocando recursos na Previdência porque foi dado um desconto fiscal grande, né, para